Tnan despertou. Estava caído em um monte feito de pedaços de casca de ovo, embebido em um líquido verde pegajoso. Tnan nunca havia visto, ouvido, sentido ou pensado nada. Havia acabado de nascer. Suas células se multiplicavam rapidamente. Ele sabia disso. O céu era verde, sabia disso. Seu nome era Tnan e o de sua progenitora, Adnan. Sabia disso de alguma forma também. Adnan, morta, estava caída ao lado do pequeno Tnan, que continuava crescendo. Sua fome também aumentava à medida que o líquido verde que escorria de seu corpo secava. Tinha que se mexer. De alguma forma tinha certeza disso. Tinha que correr em uma direção. Leste. Essa era a direção. Tinha essa certeza também. Sim, leste. Era alguma coisa no vento. Algo no vento dizia a direção. Tnan poderia ter ido para o oeste, ao contrário de seu instinto. Era racional, podia fazer o que quisesse, mas foi para leste. Havia pouco a se comer durante a corrida. Tnan encontrou um pedaço de oriori, pequenas bolinhas macias e úmidas que, quando estouradas, soltavam um líquido delicioso que o dava forças. A palavra brotou sozinha em seu cérebro. Nutrientes. Essa era a palavra. Era isso que procurava. Nutrientes. Tnan sabia que eram poucos. As oriori estavam aqui e ali, mas a concorrência se fazia valer. Rapidamente, outros indivíduos da espécie de Tnan apareceram, correndo tão ou mais rápido do que ele. Um deles derrubou Tnan com um ombro e coletou a oriori que ele visava. Doía. Não apenas o golpe, mas a sensação de derrota. Bonan, seu agressor, era maior do que ele. Quando se chocou com ele, Tnan descobriu seu nome e o que Bonan pensava dele. Zombava abertamente de Tnan, que resolveu evitar correr junto aos outros. Logo notou que era mais tranquilo correr para o leste sem os outros. Ninguém para derrubá-lo, ninguém para competir com ele. Porém, as oriori ali eram poucas, muito raras. Havia um pedaço de comida deixado pelos outros, coisas podres, mas nenhum líquido das oriori. Tnan gostou de seu tempo sozinho. Sentia que aprendera o nome de muitas coisas que apareciam em sua mente. Havia a umidade do ar, e talvez fosse isso que lhe mostrasse o caminho. Talvez fosse o cheiro do mar, um conceito que havia brotado em sua imaginação, mas que era possível. Talvez fosse simplesmente o lado mais iluminado, onde o sol se punha. O sol, quente. Não dá para olhar para ele. Tnan calculou rapidamente que o sol era importante. Possivelmente, ninguém existiria sem o sol. Calculou também que não conseguiria ir para o leste sozinho. Voltou para a trilha entre as cascas de ovo. Seu tempo sozinho o deixou reflexivo. Quantos filhotes da sua raça, que ele agora sabia que se chamava Sioran, eram necessários para que se formassem aqueles montes de cascas nos quais seus colegas corriam? Milhares, milhões talvez. Dentre tantos indivíduos, deveriam haver alguns bons também. E, como se tivessem o escutado, um deles jogou 2 oriori para Tnan. Assim que Tnan tocou as pequenas frutinhas, teve acesso a alguma das memórias de seu dono anterior. Seu nome era Atna, e havia encontrado um pequeno depósito com várias oriori. Os maiores, vendo aquilo, tentaram pegá-lo, mas ele era rápido. Tnan nunca pôde dizer a Atna o quanto era grato por aquelas oriori. O amigo que fizera sumiu dentre tantos outros corredores. E haviam muitos agora. E então, Tnan a viu. Era uma fêmea. Era a coisa mais linda que já havia visto. E todos os outros concordavam, já que todos corriam atrás dela. Haviam outras fêmeas completamente ignoradas. Algumas outras cobiçadas, mas aquela era perfeita para Tnan. Não sabia o porquê. Sabia de muitas coisas. Da importância do sol, do cheiro do leste, da umidade do mar, será que ele existia? E o número de filhotes Sioran necessário para formar montes de casca de ovo. Mas sabia o porquê de tudo isso, de certa forma. Já a fêmea, aquilo sim era um mistério.
Tentou se aproximar dela rapidamente. Sabia que queria o conforto de sua companhia. Os outros o repudiaram por ser tão óbvio, por ser tão intrometido. Os outros consideravam aquela fêmea deles, apenas por terem se convencido disso. Mas ela olhou para Tnan. Olhou de forma diferente. Se aproximou dele, não dos outros. Desvencilhou-se dos outros rapidamente, não se deixando ser tocada em momento algum. Tocou Tnan. Tnan agora sabia. Seu nome era Abante. Era um lindo nome. Sabia porque os Sioran trocavam informações com o toque. Se o toque fosse prolongado, isso se tornava troca de material genético. Era a relação sexual para eles. Abante subiu nas costas de Tnan. Os dois corriam para o leste como um único ser. Os outros engasgavam e chiavam em sua inveja, em seu fracasso. Perseguiam a mesma fêmea por tanto tempo que o tempo de vida deles agora havia chegado ao fim. Um a um, os colegas de Abante e Tnan caíam. Alguns, que haviam também conseguido parceiros, prosseguiam, vivendo por mais alguns minutos naquela corrida em direção ao leste. Por que me escolheu? Perguntara Tnan através da troca de material genético. Uma das milhões de perguntas que havia feito a Abante naqueles poucos minutos de relacionamento. Você entende das coisas, sabe o nome das coisas, é inteligente como eu. Gosto disso. Conhece coisas bonitas. Respondeu ela, que sempre sabia como o alegrar. Queria te mostrar a mais bonita de todas, disse Tnan. O mar. Uma coisa que inventei. Um lugar onde todos poderíamos viver em paz. Mas acho que nunca chegaremos lá. Abante e Tnan se uniram fisicamente dentro de mais alguns minutos, transformando-se em um único ser, Abantnan. E Abantnan estava grávida. Quando botou o ovo que era a razão de sua existência, Abantnan morreu. Morreu num estado de felicidade, pois sabia que seu legado genético havia sobrevivido. Mas também morreu olhando para um horizonte espetacular. Seu filho, Betant, despertou. Estava caído em um monte de pedaços de cascas de ovo, embebido em um líquido verde pegajoso. Olhou para leste. Sabia que era para lá que tinha que ir. Para aquele lugar. O que era aquilo? Sabia o nome daquilo. Era mar. E era para lá que Betant tinha que ir.